Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Vamos começar a aula de hoje da nossa EBD, do dia 8/11/2020. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, por o Senhor permitir nós estarmos aqui nesta manhã, para estudarmos a Tua Palavra, para aprendermos princípios que provêm da Tua parte, Senhor, que provém da Tua vontade para nós, Teus filhos, que estejamos com as mentes iluminadas pelo Teu Espírito Santo. Aclareia a Tua Palavra, as Escrituras, em especial com relação a este assunto sobre política, sobre a nossa postura como cidadãos aqui na terra, mas sempre levando em conta que somos Teus filhos, somos crentes em Jesus Cristo. Assim oramos por esta oportunidade que o Senhor nos dá e oramos de forma grata, Senhor, a Ti, no nome de Jesus. Amém. Vamos começar então esse assunto que a respeito de política e eu com isso. A gente tem já, não quero generalizar, não quero dizer que todos aqui têm isso que eu vou dizer, mas de forma geral as pessoas têm uma certa aversão em conversar sobre política, em bater um papo com relação a esse assunto, mas eu penso que talvez, em primeiro momento, a aversão seja porque não conhecem o assunto, ainda que de forma mínima ou ainda que de forma superficial. Há uma rejeição só por falar de política. Mas eu quero trazer para vocês esse assunto baseado em textos bíblicos, mas para nós também entendermos qual é o nosso papel como cidadão. E o nosso papel como cidadão, a sua atitude como cidadão, envolve política. Nós vamos ver o que isso significa então. E política? E eu com isso? Como você vê a política hoje no Brasil? Como você vê a política hoje no Brasil? Vamos lá. Eu quero ouvir de vocês. Mecem as palavras, por favor. Vamos lá. Fale. Fale, Evandro. Agora que ele está mais velho, ele pode dizer muitas coisas. Em uma palavra só, vai. Não dá, né? Sem vergonha. Decepcionante. Oi? Mal representada. O que mais? Vergonhosa. O que mais? Tem tantas coisas, né, gente? Tem tantas coisas. Mas eu vou dizer para vocês que não é só aqui no nosso país que esses adjetivos com relação à política podem ser aplicados. Se nós vivêssemos em outros países, ainda que altamente desenvolvidos, países que têm culturas muito mais antigas do que a nossa cultura, porque o Brasil é um país que tem uma cultura relativamente recente com relação, por exemplo, ao continente mais antigo, o europeu. Eu vou dizer para vocês que não muda. Se você estiver aqui, se você estiver na Oceania, se você estiver na Ásia, se você estiver na América do Norte, se você estiver na Europa, na África, onde você estiver, em qualquer país, vai haver tudo isso que vocês disseram com relação à política. Mas, no âmbito do Brasil, nós lembramos de corrupção, é isso? Lembramos. Política no Brasil, ou a atuação política, e aqui a gente, eu acredito que vocês se referiram, ou vocês disseram esses adjetivos, ou vocês qualificaram política em virtude daqueles que atuam na política, ok? Sim. Por quê? Porque nós vemos política através daqueles que fazem política, que atuam na parte administrativa do país, que atuam nos órgãos governamentais, ok? Política, a gente relaciona com corrupção. Corrupção
sistêmica no nosso país. Uma corrupção que existe como que parece que algo obrigatório, algo natural, algo inerente à atuação dos agentes políticos no Brasil. Infelizmente. Parece que para alguém atuar como político, precisa obrigatoriamente entrar no jogo, entrar na ciranda da corrupção que já é sistêmica, que faz parte, que corre na veia dos órgãos governamentais. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país, hoje. Foi ontem, e eu quero dizer para você que amanhã vai continuar assim. Mas eu não quero desanimar. Eu quero colocar posicionar vocês numa visão otimista, baseada em Deus. Em Deus. Vamos lá. Corrupção, desvio de finalidade. O que é desvio de finalidade? Um agente político, ele é colocado, ou ele recebe atribuições do seu cargo, e essas atribuições norteiam a sua atuação, não é? Por exemplo, o César, ele é um agente político. Eu vou explicar mais tarde por quê. Mas o César, ele tem um cargo, ele é investido num cargo público. E no cargo do César, como sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, ele tem atribuições. O que são atribuições? A lei determina o que ele deve fazer e não deve fazer. O que fugir daquilo, das atribuições do cargo dele como sargento do bombeiro, se fugir disso é desvio de finalidade. A lei fala para o César como sargento fazer assim, ó, faça isso, sua atribuição é essa. Se o César fizer outra coisa além da atribuição dele, é desvio de finalidade. E isso acontece no meio político, administrativo, governamental do país. Isso acontece. Desvio de finalidade por quê? Porque aquela pessoa que está investida num cargo público, ela usa daquele cargo ou extrapola suas atribuições, talvez para proveito próprio ou de terceiro. Faz algumas coisas de suas atribuições, sim, mas também quer fazer outras coisas que fogem de sua atribuição. Isso é desvio de finalidade. O que mais? Outro ponto que eu coloquei aí. Abuso de poder. O que é abuso de poder? É o agente público usar de sua atribuição, fazendo com que aquele poder que a lei dá a ele como agente público, usando desse poder de forma a extrapolar o que a lei determina que ele faça. Por exemplo, um agente político ou um agente público, ele atua e ele faz determinadas coisas, mas ele quer fazer algo mais. E ele quer fazer algo mais e achando que ele tem poder para fazer esse algo mais. Isso é abuso de poder. Acontece no país. Isso no Brasil acontece muito. Vocês acompanham o noticiário e veem, houve um abuso de poder de um magistrado, de um policial, de um político, de um senador, de um deputado federal, de um fiscal de renda. Abuso de poder. Pois não? Uhum. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Eu talvez não qualificaria essa atuação desse agente político como um abuso de poder, mas prevaricação. O que é prevaricação? É ele deixar de fazer aquilo que ele tinha que fazer.
é um outro tipo de atuação, mas também negativa, que os códigos de ética dos servidores prevêem prevaricação. O agente político tem uma atribuição, mas ele não vou fazer, eu não quero fazer, não estou afim de fazer. Ele deixa de fazer aquilo que a lei manda ele fazer, isso é prevaricar. Talvez um abuso de poder seria, por exemplo, na prefeitura existe um cargo de agente de saúde. E o agente de saúde, ele chega na porta da sua casa e bate lá e fala: eu gostaria de entrar aí para ver o seu quintal. Se tem algum recipiente com água e tal, quero ver a respeito da dengue, tá bom. Aí você fala: ó, eu não vou poder atender você agora, mas você pode voltar daqui a pouco? Aí ele fala assim, ó: ou você abre isso aí agora, porque eu sou agente de saúde, senão eu vou quebrar esse portão aqui, porque a minha função é entrar na sua casa e verificar tudo que tem aí dentro. Que agente de saúde poderoso, hein? Isso é abuso de poder. Ele tem um poder dado pela lei, porque ele é um agente político ali no portão da sua casa. Você deve respeitá-lo. O agente de saúde. Só que ele tem um limite. Ele está abusando desse poder. E aí, Cezão, o que você ia falar? Entenderam? Entendeu? É mais na questão ativa do que passiva. É mais na ação do que na omissão. O abuso de poder. Qualquer lugar. Isso. Qualquer lugar, com certeza, sem dúvida. Mas aí seria mais uma prevaricação. Deixar de fazer aquilo que tem que fazer por lei e cumprir os prazos regimentais, né? Aham. É isso aí. Omissão de socorro, perfeito. Você vê? A lei prevê isso, que envolve a punição para várias pessoas. Com certeza, perfeito, exatamente. Tá bom? E outra coisa que a gente lembra com relação à política no Brasil é um meio de ficar rico. A profissionalização da política. Eu não quero dizer com relação à investidura em cargo público, por meio de concurso, por meio de uma nomeação. Por exemplo, você pode sim almejar um concurso de fiscal ou um concurso de procurador da República. Ou o cargo de diplomata, um dos concursos mais difíceis no Brasil hoje. Ser diplomata da República. Precisa passar pela escola Rio Branco, é uma faculdade especializada em políticas e relações exteriores, é dificílimo. Mas a pessoa almeja isso, eu quero ficar rico, eu almejo ser fiscal, eu almejo ser um delegado, eu almejo ser um policial do rodoviário federal, eu almejo ser um bombeiro, eu almejo ser tal cargo, e presta concurso para isso? Sim, para ser um profissional. Mas o que eu quero dizer são com relação aos cargos por investidura, por eleição. Tem gente que fala: não vou me candidatar a vereador, mas é que eu estou sem emprego, quero tentar isso e eu sei que lá eu vou conseguir ficar rico em 4 anos. Essa mentalidade dessa pessoa está errada. A mentalidade desse candidato está errada. A prioridade dele é ficar rico. Isso faz toda a diferença na atuação dele. Porque se ele for eleito, o que ele vai fazer? Vai buscar ficar rico, não vai buscar o bem da população da cidade para a qual ele foi eleito. Eu não sei qual foi a intenção dele, mas eu estou dando um exemplo de que a pessoa ela almeja ficar rica. Talvez o Tiririca já tenha um patrimônio até importante por ser um artista reconhecido nacionalmente. Mas, mentalidade da pessoa errada, atuação errada. Entenderam? O que é aquele sinalzinho que vocês não estão enxergando, né? Mas é um maço de dinheiro, um bolo de dinheiro passado de um para o outro, escondido. E aí um ratinho aí, os ratos do poder, que a gente conhece de falar, né? No noticiário. Mas o que significa o termo política, então? Eu quero trazer para vocês algo a respeito do termo política, para talvez tirar algum tipo de preconceito que exista no seu e no meu coração com relação a este assunto, a esse termo. O termo política, a palavra tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em
cidades-estado, chamadas polis. As cidades-estado, na época da Grécia Antiga, as regiões que hoje nós chamamos de cidades, antes era chamada de cidades-estado, ou no grego, polis. Polis. Nome do qual se derivaram palavras como politike, política em geral, e politikos, dos cidadãos, ou pertencente aos cidadãos. Em resumo, a palavra política, a origem da palavra política é coisa dos cidadãos. Coisa de todos os cidadãos. Perceberam? Você é cidadão de uma cidade. Se você está agindo ou está vivendo numa cidade, você faz parte de política. Porque aquela cidade, as coisas daquela cidade, a estrutura, a administração, pertence a você também como cidadão daquela cidade. Perceberam então que na sua vida, no dia a dia, nos seus afazeres, quem sabe, há o tempero da política nas suas ações, no seu convívio, no seu dia a dia. Política, coisa de todos, coisa dos cidadãos. O termo política para o filósofo Aristóteles tinha o significado mais comum de arte ou ciência do governo, ou de governar. Abra, por favor, Romanos, capítulo 13. Nós vamos estudar esses dois textos. O primeiro, Romanos capítulo 13, de 1 a 7. Nós vamos fazer uma passada rápida nesses dois textos. E esses dois textos eu gostaria que vocês levassem para casa e estudassem a fundo, para vocês se situarem na sua posição como cidadãos em meio à política, diante da vontade de Deus. É isso que Deus requer de você e de mim. Vamos lá, Romanos capítulo 13. Começando aí no versículo 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Queridos, vamos aplicar para nós hoje. Você deve estar sujeito a qual autoridade superior? Toda e qualquer autoridade superior. E a autoridade superior é alguém que está investido em um cargo que tem poder. Poder dado por lei. Como eu disse aqui a respeito do agente de saúde, você deve respeitá-lo como agente público, como agente político, como aquele que atua para o benefício da administração do seu município, da coisa que é sua como cidadão. Política. Perceberam como as coisas estão ligadas? Esteja sujeito a toda e qualquer autoridade, ou esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Paulo está dizendo assim, você deve se sujeitar às autoridades superiores, sabe por quê? Não por causa dela, porque o poder não está nela, mas o poder foi conferido por Deus, ou seja, Deus colocou aquela pessoa de forma soberana, escolheu aquele determinado político ou agente público, para que fosse autoridade sobre a sua vida. Portanto, esteja sujeito a essa autoridade. Isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque Deus é que deu poder a ela. O poder não emana dela, da pessoa, não é algo intrínseco no agente político, mas é dado por Deus. Isso acaba mudando o nosso conceito com relação a isso. Deus está no controle. Ele é soberano, Ele que está escolhendo, mas aí você pensa, mas Senhor, o Senhor está escolhendo muito mal. Deus não está escolhendo mal. Deus sabe o melhor para a nação, para a nossa nação. Ainda que para você pareça tão difícil se sujeitar a determinado político ou determinado agente público, mas Deus está trabalhando através daquela autoridade na sua vida. Na sua vida. Porque aqui é um caminho em que Deus está moldando o nosso coração, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que Deus forge o caráter do Filho dele na sua vida, através dessas ações, através da administração dos agentes políticos da sua nação, do seu estado ou da sua cidade. É por causa, para
moldar o seu caráter. Perceberam como a linha vem de Deus e Ele controla todas as coisas e chega em você? Chega em você. Por isso que nós precisamos estar apercebidos dessa situação. Deus está no controle de tudo e tudo tem um bom propósito. Ainda que no caminho é dolorido, ainda que no caminho para nós pareça tão difícil nos sujeitar a determinadas situações ou autoridades. Mas é isso que Paulo está dizendo, sujeitem, porque Deus é que instituiu para vocês. Existem, as autoridades que existem foram por ele instituídas. Verso 2, assim, aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Aqui eu quero dizer de forma rápida que Paulo não está dizendo que nós não possamos falar, nós não possamos criticar, nós não possamos discordar das autoridades instituídas. Não. Mas que o seu coração esteja sempre atento e apercebido de que ainda que as coisas estão avessas, e você, como cidadão, pode até um determinado limite atuar ou criticar ou dizer, puxa, está errado isso, eu não concordo com isso, mas acima de tudo você está entendendo, mas Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Mas você pode sim criticar, você pode sim dizer que não concorda com determinadas ações, com determinados políticos, com determinadas correntes. Você pode sim como cidadão. Paulo não está dizendo, ó, você tem que sujeitar, abaixar a cabeça e não agir como cidadão, como membro da polis. É isso que Paulo está dizendo. E nós vamos ver daqui a pouco com mais detalhe. Versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Paulo está dizendo em outras palavras assim. Magistrado é como uma autoridade, como um agente político ou um agente público. Você quer viver de forma correta? Você quer viver em paz? Faça o bem. Se sujeite à ordenação legal que existe no seu país, no seu estado, na sua cidade. Porque do contrário, você vai sofrer punições por causa disso. Então você, como cristão, deve se sujeitar às leis do seu país. Por o seu bem, Paulo está dizendo. Porque Deus colocou aquela autoridade para punir aqueles que não obedecem à lei. Se você quer viver bem, tranquilo, obedeça, se sujeite à lei do seu país. E Paulo está escrevendo isso numa época em que Nero era o imperador do grande império de Roma. O grande império que estava nas mãos de Nero. E sabe o que Nero fez? Nero, em determinado período do seu governo, ele decidiu pôr fogo em Roma. E ele destacou algumas pessoas e falou para essas pessoas se fingirem de bêbadas, para que colocasse fogo em algumas regiões da cidade de Roma, em alguns distritos. E ele, de cima de um monte, diz o historiador Suedônio, que ele viu a cidade de Roma pegar fogo e ele tocou lira e cantou naquele momento, encantado com o palco do desastre que ele promoveu. Tudo, dizem os historiadores cristãos, que ele fez isso para atacar os cristãos, para acabar com os cristãos. Nero fez isso. Muita gente morreu. E dizem que naquela época, além do fogo que devastou a cidade, mas estava acontecendo uma época de muito vento, então o fogo se alastrou rapidamente nas casas. Não deu tempo de muita gente sair correndo. Muita gente morreu por causa disso. E Nero
tocou lira e cantou, olhando Roma em chamas. Você acha que algum político hoje ou no passado, que você tenha presenciado, tenha visto, fez algo semelhante ao que Nero fez? Se está difícil para nós, imagina lá na época dos romanos, no governo do imperador Nero, que ele era terrível. Terrível. Por isso Paulo fala, sujeita às autoridades. Versículo 4, né? Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Deus usa as autoridades que ele decidiu escolher, para que de certa forma a graça dele, a graça comum, permita que nós vivamos com uma certa organização e em paz. Deus estabelece autoridades para que controle de certa forma a governança da região onde você vive. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso você deve se sujeitar às autoridades que foram instituídas, levantadas por Deus, porque ninguém tem autoridade por si mesmo. Deus dá a autoridade a quem Ele quer. E se você está fazendo coisa errada, tema, o apóstolo Paulo está dizendo. Tema. Por exemplo, mas se você está fazendo coisa certa, tudo bem. Eu quero dizer o seguinte, tem gente que, por exemplo, pega o filho ou a filha, e aí olha o policial, está dentro do carro, fala, pessoal, abaixa, a polícia, cuidado a polícia. É uma atitude, de certa forma, errada, a não ser que aquela pessoa que está dizendo isso esteja fazendo coisa errada, aí tem que temer mesmo. Mas do contrário, não. Ensine o seu filho a honrar, a respeitar um policial. A ir lá e cumprimentar um policial. O seu filho tem que ter uma noção de que se ele estiver fazendo bem, o policial é bom para ele. É uma autoridade, sim, que deve todo o respeito da nossa parte. Vai lá dar um abraço no policial. Não causar temor, a não ser que esteja fazendo coisa errada. Vamos lá. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E aqui Paulo está ensinando que é a nossa consciência diante de Deus. Se nós entendermos que Deus está no controle de todas as coisas, nós vamos entender que a gente tem que se sujeitar à autoridade, não por medo da punição, mas porque Deus é soberano e está controlando todas as coisas. Por isso, Senhor, eu quero obedecer, eu quero me sujeitar até determinado limite, porque Deus estabelece um limite para nós, que nós podemos nos rebelar, nós podemos criticar, nós podemos ir contra determinadas decisões de autoridades políticas que vão contra os princípios de Deus, nós vamos ver daqui a pouco. E encerrando esse trecho, é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Paulo encerra então esse trecho nesse sentido, colocando no nosso coração um princípio de Deus, que nós devemos respeitar as autoridades, nós devemos honrar as autoridades, nós devemos cumprir ao máximo aquilo que a lei estabelece para nós cumprirmos como cidadãos. Outro texto, 1 Pedro 2, de 13 a 17, bem rápido, abra lá. 1 Pedro 2, de 13 a 17. Diz assim, por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana. Por causa de quem? Quando a gente passa a entender que Deus é que requer de nós sujeitarmos as autoridades, é por causa de Deus, é por causa do nome do Senhor, vai fazer toda a diferença. Porque se nós estivermos só olhando aqui as autoridades, as pessoas, as atuações humanas, eu não vou me sujeitar. Por que não? Eu não vou me sujeitar porque essa pessoa está fazendo muita coisa errada, e porque essa pessoa não concorda com o que eu penso, e porque aquela pessoa age, eu achava que não deveria fazer tal ponte em tal lugar, tinha que fazer uma ponte em outro lugar. Mas por causa do Senhor, Deus cuida, e está cuidando de todas as situações na sua cidade, no seu estado, no seu país, e é por causa do Senhor. Pedro já entra dizendo assim, por causa do Senhor.
estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Aqui Pedro, em resumo, está dizendo assim, nós como cristãos, nós devemos dar bons testemunho, ou bom testemunho de conduta com relação à nossa atuação frente às autoridades políticas, às autoridades constituídas. Muitos cristãos estão envergonhando o nome do Senhor porque a atuação deles é como um ímpio, ou quem sabe pior, agindo de forma perversa, não de forma correta, ou de forma limpa, ou de forma, uma consciência correta diante de Deus. Nós devemos sim, como eu disse, como cidadãos, agirmos, quem sabe contra, ou falarmos contra alguma decisão, mas nós devemos ter um limite. Nós devemos, ainda que na nossa indignação nós temos um limite, nós devemos, quem sabe, usar de respeito, que nós vamos ver no final. Por causa das pessoas, por causa de muitos crentes por aí que se dizem evangélicos, o nome do Senhor está sendo envergonhado, porque estão agindo de forma contrária à palavra de Deus, não se sujeitando de forma alguma, causando anarquia. Isso é terrível. Não é o papel seu e meu como crente fazermos coisas que extrapolam os limites que o Senhor nos coloca, para agirmos como cidadãos, como membros, ou como aqueles que são da polis, que têm as coisas da cidade na sua mão. Polis, política. Muito bem. Muitos cristãos ficam desencantados com a política e tiram conclusões erradas, como, por exemplo, isso, eu creio que quem sabe seja a sua realidade, a minha também. A gente se desencanta com a política, com o que acontece, com as decisões que são tomadas, porque muitas coisas são vergonhosas. E aí, vem, por exemplo, algumas conclusões erradas. Política é pecado. Política é coisa do diabo. O cristão deve ser apolítico, não deve participar de política. Toda pessoa que se envolve em política é corrupta. Todo crente que se envolve com política acaba se corrompendo. A política é mundana e não serve para os crentes. Não adianta fazer coisa alguma, devemos pregar o evangelho e aguardar o retorno do Senhor. Outros conceitos errados também. Irmão sempre vota em irmão. Todo crente é um bom político. Queridos, eu quero dizer para vocês que essas conclusões são erradas. São erradas, diante do que nós já estamos vendo nessa aula. Política não é coisa do diabo. Política não é pecado. Porque vejam, como eu disse para vocês, política é muito mais amplo do que alguém que está exercendo um cargo público que foi investido por eleição. É muito mais amplo do que isso. E eu quero dizer para você, nós vamos ver no final, que quem sabe Deus possa levantar dentre nós aqui um senador, um deputado federal, um vereador, um prefeito. Aí você vai dizer, não, mas como? Você vai querer o mal para esse irmão? Não, quem sabe Deus possa levantar homens e mulheres aqui dentro do nosso povo que possam atuar com lisura dentro do Congresso Nacional. Ou quem sabe possam prestar um concurso para a magistratura e ser um agente político, como juiz, como um promotor de justiça, como um delegado de polícia. Não, mas ele não pode, irmão, mexer na política. É política isso, meu irmão. E Deus pode sim levantar autoridades dentro do nosso meio. Irmão sempre vota irmão, cuidado com isso. Homens de Deus exerceram um papel político em momentos críticos da história do povo de Israel. E foram divisores de águas. José, lembra de José? José é um exemplo de quem foi? Governador. Governador. José foi governador da terra do Egito, quase que abaixo do faraó. Quem mandava? Somente o faraó desmandava as ordens de José.
Nem a esposa de Faraó falava, não, o que José fez eu não quero. O Faraó falava, não, ele fez, está feito. Só ele podia desfazer as ordens de José. Moisés. Moisés foi um líder religioso, profeta. Não, ele não se misturou com política. Moisés foi líder religioso e político da nação de Israel. Ele governou a nação de Israel. Quem escolheu os ministros ou os secretários para ele atuar, para que Moisés repartisse a carga do governo do povo de Israel? Moisés, ele falou, escolham por favor juízes, escolham outras pessoas, anciãos, porque eu estou sobrecarregado. O que ele fez? Ele delegou a autoridade, para que outros também ajudassem ele na organização ou na administração política da nação de Israel. Irmãos, política está aí. Outro exemplo, Josué. Quem foi Josué? Sucessor de Moisés, fez com que o povo atravessasse. Vamos, gente, conhecedores da história do povo de Israel. Josué entrasse na terra prometida. O lado de lá do rio Jordão, muito bem. Gideão, o rio Mississippi. Gideão, quem foi Gideão? Um juiz. E um juiz, os juízes aqui na Bíblia não são aqueles exatamente que julgavam causas ou pendências ou litígios entre pessoas. Não, o juiz também era um administrador político em determinadas épocas. E Gideão foi um político que era líder político, militar e judicial e religioso também. Davi, rei, a cargo extremamente político por natureza. Salomão, rei. Josafá, rei. Ele que iniciou uma reforma religiosa na nação de Israel. Ezequias a mesma coisa, Josias a mesma coisa, cada um em sua época. Daniel, quem foi Daniel? Membro importantíssimo na corte de Nabucodonosor. Neemias, quem foi Neemias? Governador, com o auxílio de Esdras. Depois do exílio, na volta para a terra de Israel, esses homens exerceram poder público com lisura, com honradez e com sabedoria. E por que depois então dessa época Deus não permitiria ou não permitirá que um dentre nós ou dos seus filhos possa atuar na política hoje? Vocês acham que nessa época não havia corrupção sistêmica? Claro que sim. Mas Deus permitiu homens e mulheres serem líderes políticos, por que hoje não? Vocês estão percebendo que muitas vezes a gente faz dicotomia, né? Divide. Não, religião é religião, política é política. Hoje Deus quer que a gente, como igreja, a gente viva só para Ele e nada do que é desse mundo serve para nós. Não, gente, vamos mudar esse conceito. Deus pode dar poder para alguém entre nós ser um agente político e pode sim atuar com lisura. Pois não? Uhum. Perfeito. Perfeito. E, o primeiro rei, Deus falou assim para ele: vocês querem um rei? Então vocês vão ter um rei de acordo com o que vocês querem. Depois vai ser um rei conforme eu quero. Mas de cara, é isso que vocês querem? Então vocês vão ter um rei conforme o que vocês querem. Olha um comentário de Calvino que eu coloquei aqui. Não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação.
É uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações, entre todas as atuações. Algo importante, que Deus pode usar pessoas, filhos ou filhas dele, para atuarem com lisura, com honradez, com sabedoria, nos palácios públicos. Mas não tem como mudar, Rodrigo, está certo. Mas eu acredito que ainda assim possa haver alguma certa, ainda que minimamente, uma melhora na nossa vivência aqui nessa terra, através de bons governantes, através de boas pessoas que atuam e são investidas em cargos públicos, que possam promover paz para nós. Deus usa essas pessoas. A gente não pode, como eu disse, né, achar que a igreja e a nossa atuação como crente aqui, o mundo está para cá e as outras coisas, nada mais pertencem a Deus. Nós vamos ver daqui a pouco um quadro sobre isso. Não vou falar, mas o que você gostaria que pudéssemos... Muito bem, boa pergunta. O Estado laico. Vamos pensar o seguinte, para um país ser Estado, para uma região ser considerada uma nação, hoje, uma nação precisa ter uma Constituição. O que é uma Constituição? Como aquilo se organiza. Essa é a Constituição. Então, há representantes do povo daquela região que se organizam e falam, nós vamos criar uma nação ou um país. Então, como vai ser o nosso país? Vamos colocar numa carta política, que chama Constituição. E na Constituição há a previsão de que se aquele Estado vai seguir religião tal, se aquele Estado vai ser um Estado que vai guerrear com as outras nações, ou se ele vai promover a paz, ou se ele vai ser um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não tem religião definida. O Brasil, então vamos agora chegar para cá, entenderam? Então tem uma Constituição, o Brasil tem uma Constituição. Aliás, a maior autoridade da nossa nação é a Constituição. O presidente da República, ele deve sujeição total à Constituição. E a nossa Constituição prevê que nosso Estado não tem uma religião oficial. O nosso Estado não é islâmico, o Brasil não é islâmico, nem católico, nem evangélico, nem budista, entenderam? Isso é um Estado laico. Consequentemente, as instituições não podem promover, através de suas finalidades, ações voltadas para determinada religião. Por exemplo, não pode haver um ministério lá na esplanada dos ministérios, o ministério dos evangélicos. Não pode haver. Porque isso é voltado para uma determinada religião. A finalidade do Estado não é para aquela religião. Entenderam? Isso é ser um Estado laico. Diferente do agente político ter a sua crença. O agente político, aquele que está investido no poder, ele como cidadão, ele fala, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, entendeu? A pessoa sim, mas ele não pode fazer com que, através dele como representante, falar, não, agora todos que eu represento devem seguir aquela religião. Isso não pode acontecer. Entenderam? Justamente. Não, justamente. Nem de lá para cá, nem daqui para lá. Perfeito. Ok? Estado laico é um Estado que não tem religião própria. Religião própria. E o Brasil é um Estado laico. Princípios para aplicarmos em nossas ações como cidadãos. Aqui eu vou passar, e eu gostaria que vocês lessem esses textos depois, que não vai dar tempo. Mas acompanhem, por favor. Vocês têm aí no escrito, né? Depois leiam em casa, por gentileza. Primeiro, princípio. O povo de Deus precisa ter critérios claros na escolha de seus representantes. Aqui em Deuteronômio, Moisés, ele estabelece critérios para a escolha de um rei. Critérios a serem seguidos. Critérios. O povo de Deus precisa ter critérios claros na escolha de seus representantes. E o primeiro que eu coloco, vocação. Aqui, queridos, é um comentário meu que eu coloco a vocês, para vocês julgarem e estabelecerem isso, quem sabe, como um critério para você. Não é uma regra, não é uma lei,
não é o que você deve praticar. Mas eu coloquei esse texto para você entender que na palavra de Deus existe uma menção de que para a escolha de agentes políticos deve haver critérios. Ok? Vocação. Calvino entendia que o poder civil é uma sacrossanta vocação. Uma vocação, o Calvino, ele fala que uma vocação é um ofício sacrossanta, é algo sagrado. Sagrado, exatamente. Há pessoas dotadas e vocacionadas para o poder público. Uma pessoa não está credenciada por ser um bom candidato apenas por ser evangélica, ou por ser sua conhecida ou parente. Exemplo, José do Egito. Ele sempre foi líder em casa, na casa de Potifar, na prisão, no trono. Quero dizer para você o seguinte: quando você for escolher o seu agente político para te representar, eu vou escolher porque é o meu parente. Não, o meu critério é esse. Não, tudo bem, você pode escolher esse critério, mas eu vou dizer para você, talvez ele não vai atuar a contento, por ser seu parente. Quero dizer para você o seguinte: verifique no seu candidato se ele tem uma vocação. Se ele tem uma vocação para ser um agente político. Isso, lógico, está nas nossas mãos. Para nós como eleitores podemos escolher, diferente de pessoas que prestam concurso público, que a própria seleção do concurso público direciona os mais capacitados para determinada função pública, ok? Mas se o poder está nas nossas mãos como cidadãos, como eleitores, aqueles que têm direito ativo, ou seja, você vota e escolhe o seu representante, verifique a vocação dessa pessoa. José, por exemplo, ele aprendeu, ele foi preparado para ser um agente político. Não quero dizer necessariamente que o seu candidato tem que ter uma faculdade de gestão pública. Não. Pode ser um médico, pode ser um professor, pode ser um militar, pode ser uma professora. Não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é que verifique se aquela pessoa tem... se ela vai realmente atuar e vai agir com o mínimo de vocação para aquela função pública. Preparo intelectual. O líder político precisa ser uma pessoa preparada. Ele precisa ter independência para pensar, decidir e lutar pelas causas justas. Exemplo, Moisés. Ele se preparou 80 anos para servir como líder espiritual e político. Ele aprendeu a ser alguém nas universidades do Egito. Ele aprendeu a ser ninguém nos desertos da vida. Ele aprendeu que Deus é todo poderoso na liderança do povo. É algo semelhante ao que eu disse anteriormente. É uma preparação. Alguém que vai agir em seu lugar, em seu nome, lá num cargo público, um agente político, ele vai agir em seu lugar com despreparo. Alguém que não tem um mínimo de conhecimento. Alguém que não tem um mínimo de entendimento. Vou votar porque eu tenho que votar, vou votar num evangélico. Mas espera aí, só por ser evangélico? Faça isso não. É um pedido que eu faço a você. Veja se essa pessoa é preparada, ainda que minimamente preparada, tem um grau de escolaridade, que fez uma faculdade, já ocupou outros cargos públicos, é uma pessoa que você percebe que tem um entendimento do que deve fazer um vereador, ou um prefeito, ou um deputado estadual, federal, senador, ou presidente da república. Pense nisso. Tino administrativo. Há políticos que são talhados, são preparados para o executivo e outros para o legislativo. Colocar uma pessoa que não tem capacidade gerencial para governar é um desastre. É um desastre. Aí você vai me perguntar: Rodrigo, mas como é que eu vou ver isso? Busque, quem sabe, conhecer a formação do seu candidato. Busque, quem sabe, saber qual cargo ele ocupou, porque muitas vezes a gente vai para a urna e aí anota lá no santinho, né, o número do meu candidato, mas nem sei o que ele faz, de onde que ele veio, onde que ele nasceu. Não estou dizendo que isso é imprescindível para o seu voto, mas busque saber ainda que minimamente o que o seu candidato é, qual a vocação dele, qual a formação dele, minimamente. É importante para você, porque eu quero dizer o seguinte: quando você vai votar, você está sendo agente, você está sendo ali usado por Deus para mudar a sua região. Deus está usando você, o seu voto, dentre tantos, para mudar, quem sabe, o cenário político da sua região. Não, Rodrigo, mas o meu é um entre milhões. Mas é um. É um dela, é um dele, é um meu, é um seu, e assim muda o destino de uma região. Amor.
Uhum. Isso. Isso. Perfeita analogia, é isso mesmo. O que eu estou querendo dizer para vocês, então, em suma, tenha critérios para você escolher. Não escolha de qualquer maneira, ou, eu vou porque eu tenho que votar, ou eu não vou votar. Tenha critérios. Pai, vai. Existe. Uma propaganda para ele, né? Uhum. Uhum. Perfeito. Perfeito. Uhum. Exatamente. É isso. Você quer que eu fale agora? Não, eu vou falar em particular, mas tá bom. Você pode escolher o que você olhar como critério. O seu critério vai decidir. Agora, você quer votar numa mulher? Ótimo. Tem mulheres, olha, mulheres que governam bem. Eu ia dizer o nome de uma política aqui, mas eu não vou dizer. Se quem quiser saber depois o nome, eu vou dizer uma pessoa que me admira a atuação como mulher no Senado Federal. Mas, olha, eu não sei, é verdade, mas eu não sei por que existe no coração de um crente não escolher uma mulher para ser sua autoridade. Porque se você vai no trânsito e uma policial militar para o seu carro, você fala, não vou parar, só se for um homem. Aquela policial é um agente político. A delegada vai mandar prender você e vai prender você. A tenente vai mandar no César, ele tem que pagar 10, se ele não pagar, ele está lascado. É ou não é, Cezão? E boa pergunta, né? Já nos conduz para esse entendimento. Não, meus amados irmãos e irmãs. Muitas mulheres são muito bem preparadas para serem excelentes governantes. Excelentes governantes. Ok? Não é por gênero, não. Mas é por capacidade. Sempre veja, use o seu critério. Então eu vou dar uma dica para você. Não escolha por gênero, mas escolha por capacidade. Perfeito. Muito bom ter levantado esse ponto, porque esclarece muita coisa, né? Legal. E aí? Esther. É verdade. É verdade, com certeza. É verdade. Muito bem. Vamos continuar? O segundo, então, caminho para a sua escolha. O povo de Deus não deve ser omisso, mas lidar na questão da política. Depois você leia, por favor, Deuteronômio 28:13, que fala que nós fomos colocados como cabeça, não por cauda. O que é isso? Muitos cristãos falam, eu não vou me meter na política, não, deixa, a nação é do diabo mesmo, o mundo é do diabo, não vou me omitir aqui porque não compete a mim. Você está sendo cauda. Você está sendo levado por outras pessoas. Outras pessoas estão decidindo por você. Não, seja a cabeça. Dê o passo à frente como cidadão. O Senhor me colocou nesse país, nesse estado, nesse município. Eu vou, como eleitor, cumprir o meu papel como cidadão e vou votar. E vou exercer o meu papel político. Não se omita. Perfeito. Você tem aquele que é maior do que tudo para elucidar o seu entendimento, para votar, quem sabe, na melhor pessoa. Você tem. Deus pode te dar
discernimento naquele momento e você votar na melhor pessoa. Gente, se nós não crermos nisso, nós estamos falidos. Nós vamos viver sem esperança nessa terra. Pense nisso. César, abre por favor 1 Timóteo 2, de 1 a 3. O fato de sermos cidadãos dos céus não nos exime de sermos cidadãos da terra, com direitos e deveres. Orar pelas autoridades. O que nós devemos fazer então? Nós devemos lidar com a política? Orando. Ore. Seja um agente político, seja um cidadão e ore. Você tem a arma mais poderosa nas suas mãos, muito, infinitamente mais poderosa do que um voto. É a oração. Leia, por favor, César. Antes de tudo, antes de você erguer uma bandeira, antes de você falar, não, eu vou postar nas redes sociais o que é contra X, Y, Z, antes de você travar um debate com as pessoas, vamos reunir aqui, vamos fazer um concílio para nós debatermos as ideologias A, B, C ou D. Antes de tudo o que você fizer, antes de tudo, o que, César? Como esse texto mexeu comigo essa semana. Às vezes eu me proponho a ficar 3, 4 horas numa passeata em prol de A, B ou C, mas eu não tenho a capacidade de ficar 5 minutos em oração pelas autoridades. Antes de tudo, meu amado irmão, aprendamos com esse versículo, com essa instrução do apóstolo Paulo. Ore, suplique a Deus, ore pelas autoridades. Por mais que discordemos dos governantes, todas as autoridades são constituídas por Deus, mas isso não quer dizer que sempre estarão certas. A posição delas, o governo é algo instituído por Deus. Foi assim que Deus estruturou a sociedade humana. Na família existe autoridade, na igreja existe autoridade, vocacionada e eleita. Na sociedade existem pessoas eleitas pelo povo para governar. E o que você precisa fazer? Orar por aqueles que têm autoridade sobre você, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Ore também pelas autoridades mundiais. Ore pelo cenário político mundial. Ore a Deus, clame. Essa arma que nós temos nas mãos, na nossa mente, parece que é muito fraca, né? Porque eu preciso fazer, eu preciso protestar, eu preciso reclamar, mas você vai recorrer àquele que tem todo o poder e que tem as autoridades nas mãos dele. Governos se levantam e caem. E quem faz cair é o seu protesto? Ah, fora! Coitado da gente. Deus levanta, Deus faz cair. Hã? Os caras pintados que fizeram cair? Gente, nós temos, pela graça de Deus, Deus abre os nossos olhos para nós entendermos que Deus tem o controle de tudo. Ore. Segundo ponto, submeter as autoridades, quando suas ordens não ferem os princípios bíblicos e a consciência do cristão. Exemplos bíblicos de desobediência civil. Primeiro, as parteiras desobedeceram a Faraó e não mataram os primogênitos, meninos hebreus, e Deus os abençoou por isso. Está lá no texto de Êxodo 1, de 15 a 22. Lembram do episódio das parteiras, né? Foi uma ordem política. E as parteiras fizeram? Não vamos obedecer, porque isso vai contra o que Deus quer. Que coisa linda. Se hoje, por exemplo, houver uma determinação das autoridades para que vocês neguem a Jesus Cristo e fechem a porta dessa igreja, vocês estão proibidos de falar em nome de Jesus, o que você vai fazer? Vai fazer aquilo que aconteceu lá, ó, Sinédrio. O Sinédrio é uma assembleia assentada, né, que quer dizer, é uma reunião de autoridades religiosas, a maior em Israel. Determinou que os apóstolos não pregassem mais em nome de Jesus Cristo, mas os apóstolos desobedeceram. E declararam abertamente que antes importava agradar a Deus do que aos homens. Desobediência civil. Você tem isso nas suas mãos com base bíblica. Porque você não pode dizer assim, puxa, agora eu estou privado de adorar ao meu Senhor
então eu não vou mais, eu nego a minha fé, é verdade, eu não vou poder mais falar de Jesus. Eu vou dizer para você, é hora de nós nos unirmos e falarmos, nós temos que enfrentar essa situação. Porque maior importa agradar a Deus, porque Ele manda eu adorar a Jesus Cristo. E se essas autoridades estão determinando que nós não adoremos, e estão falando que se nós adorarmos, a nossa cabeça vai para o tronco, vamos colocar a nossa cabeça no tronco. Vamos. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo é precioso para nós, muito mais do que homens. E se nós morrermos, não acaba aqui. Não acaba aqui. Perfeito. Isso. Isso mesmo. Perfeito. Uma desobediência civil contra uma autoridade. O marido ali é uma autoridade no lar, mas ele está totalmente louco em falar ou determinar que sua família não siga o caminho do Senhor. A esposa fala, não, com você eu não vou. Com você eu não vou. Estou fora. Ah, mas você tem que submeter. A você eu não submeto. Não. Submissão é estar debaixo da mesma missão. A sua missão agora é seguir o mundo, o pecado, a impiedade. Eu não sigo esse caminho. A minha missão é seguir a Jesus. Então a minha missão é essa. A missão do marido temente a Deus é seguir a Jesus. A missão da esposa temente a Deus é seguir a Jesus. Ela está submissa, está debaixo da mesma missão. Protestar? Sim, existem mecanismos legais para isso. Nós podemos manifestar publicamente de forma pacífica a nossa insatisfação e desacordo com o governo, quando este fere nossa consciência como cristão e os princípios que cremos, e quando não está cumprindo seu papel. Crentes, ou seja, a igreja deve funcionar como consciência do Estado, ou seja, a função profética. Augusto Nicodemos ensina sobre isso. A igreja tem uma função profética de anunciar a moralidade baseada na palavra de Deus, alertando os governantes de que todas as pessoas deverão prestar contas diante de Deus sobre seus feitos. Você pode sim protestar, você pode sim discordar e manifestar a sua discordância, sim. Graças a Deus nós hoje vivemos num país que há liberdade de expressão, liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de religião, liberdade de crença, e você pode dizer assim, ó, eu não concordo com isso. Você pode postar nas redes sociais, eu não concordo com a decisão tal do fulano, do político tal. Você pode sim. Não tem problema nenhum. Porque você discorda disso. Porque vai contra os princípios bíblicos, quem sabe. Ou porque você realmente não concorda, porque no seu entendimento você buscou saber que aquela decisão daquela pessoa, daquele político, está sendo, no mínimo, estranha. Você pode sim. Mas antes de você protestar, busque saber o que está acontecendo. Não vá protestar porque você ouviu o fulano dizer que o fulano fez. Fake é muito fácil hoje de ser criado. Hoje todos são editores de jornais. Você é um editor de jornal hoje. Você pode criar uma notícia. Falsa, mas é uma notícia. Então muitas vezes você está protestando contra um espantalho. Aquilo não existe. Então busque saber primeiro. Eu vou protestar porque falaram que iam passar metrô aqui na Duque de Caxias. Não, sou contra. Mas falaram isso? Falaram. Mas vai lá buscar saber, vai lá na Secretaria de Obras, vê se tem realmente um projeto sobre isso. Puxa, é verdade, não tem, é mentira. Fake. Busque saber primeiro. Busque as fontes originais, se possível. Ok? Mas pode protestar sim. Pode protestar sim. Mas a política e a religião não se misturam. Usam-se muito aquele texto, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Está aí em Mateus 22:15. Essas palavras de Jesus não significam que há coisas que são de César, ou seja, o governo civil, e outras de Deus, para cá. Mas que Deus, o texto diz isso aqui, Deus instituiu autoridades a quem devemos respeito e obediência e impostos. Ali Jesus está dizendo isso. E que devemos a Deus obediência absoluta. Deus é Senhor de tudo o que existe e não há nada que seja de César que não seja primeiro de Deus. Jesus está dizendo assim, o governo de César está nas mãos de Deus. Obedeça. Obedeça o que tiver que obedecer. Vamos pagar o nosso imposto. Vamos pagar o nosso imposto.
Obedeça. Não é porque o que é de César, o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Não, Deus cuida dessa parte e o mundo cuida dessa outra. Não, está tudo debaixo das mãos do Senhor, da ordem do Senhor. Não se mistura em termos. Uma igreja não deve ter vínculo com partidos políticos, mas pode encorajar seus membros a votar corretamente, a usar os recursos legais do sistema democrático que existem no país para protestar, para se fazer ouvir a voz, e inclusive preparar e encorajar seus membros a participarem ativamente na política, pois Deus pode chamar e vocacionar alguém de dentro da igreja para ocupar um cargo político. O que nós devemos tomar cuidado é fazer com que a ICCG, por exemplo, seja vinculada a partido tal, ou seja, adepta, ou seja, seguidora, ou seja, apoiadora de governo tal. Isso não é bom que aconteça, sabe por quê? Porque uma vez nós estamos vinculados com aquela linha cai. Quem cai junto? A igreja. O nome, a nossa igreja. Não, igreja de Deus, isso sim. A igreja de Deus. Mas eu quero dizer para você, você pode sim atuar como um agente político. Deus pode usar você, sim, para um cargo de vocação política. Satanás cuida do Estado, da família, da escola, das artes, do trabalho, e Deus cuida da igreja, ok? Não. Muito bem. Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Encerrando. Como votar? Domingo que vem, nós teremos o primeiro turno das eleições municipais. Você vai escolher o seu candidato a prefeito e o seu candidato a vereador. De 4 em 4 anos isso acontece, de acordo com a Constituição. Então, como votar? Devemos escolher um candidato pela sua vocação, pelo seu preparo, pelo seu caráter, pelo compromisso com o povo e suas propostas. Há coisas básicas que precisamos levar em conta: saúde, educação, emprego, segurança, moradia, progresso. Se temos pessoas evangélicas com esse perfil, podemos dar a ela nosso voto. Mas seria irresponsabilidade votar numa pessoa apenas por ser evangélica se ela não tem essas credenciais. Não, não é porque ela é crente que você tem que votar. Não é porque ela é sua parente que você tem que votar. Verifique esses pontos. Verifique as propostas do seu candidato. Verifique o histórico do seu candidato. Para você ter, o que nós falamos no começo? Critério. Você tem que ter critério. Você tem que ter critério. Muito bem. 2. Como fiscalizar? A igreja, ou seja, seus membros, é a consciência do Estado. Ela exerce a voz profética. A igreja é usada por Deus para dizer às nações a moralidade, o que Deus requer do mundo. Que se arrependam dos seus pecados. Que creiam em Jesus Cristo, porque todos estão perecendo. A igreja é uma voz profética. E aqueles que não se arrependerem irão para o inferno. Isso é voz profética. Isso inclui todos. Os cristãos precisam votar, acompanhar e cobrar os seus representantes posturas dignas, sobretudo nos assuntos de ordem moral e social. Por exemplo, existem candidatos que têm uma linha ou ideologias que defendem relações homoafetivas. Eu digo a você, você não pode concordar com isso. Por quê? Porque fere os princípios de Deus. Como que você vai apoiar uma pessoa que vai se empenhar para regularizar, para efetivar, para fazer valer relações entre homossexuais, sendo que você do lado de cá, vamos pensar assim, está dizendo, não, essa relação está errada, porque Deus não quer que seja assim. Mas você apoia a pessoa que quer que seja assim? Aborto? Deus é o Deus da vida. É Ele que dá, é Ele que tira. Deterioração da família? E aí por aí vai. Então verifique realmente o plano de governo do seu candidato, a ideologia do partido do seu candidato, e assim você vai tomar as suas decisões. E 3, como lidar com posições contrárias, e aqui nós acabamos. Cabe a nós interceder. Primeiro de tudo, não vai para o embate. Primeiro de tudo, não se arme com argumentos e fala, agora eu vou debater. Agora estou forte, agora estou bem, estou conhecendo tudo. Venha quem vier. Agora eu vou para o fronte. Estou bem armado. Você está fraco. Você não orou. Você não intercedeu pelas autoridades.
Você não intercedeu por os componentes do partido tal. Você está bem fraco. Eu estou bem fraco. Porque tenho deixado de orar pelas autoridades. Porque tenho deixado de pedir a Deus que intervenha nas situações. E eu quero mexer. Vamos orar. Interceder. Honrar e obedecer. Submeter às autoridades constituídas. E também termos respeito em todos os nossos posicionamentos. Você pode sim ter um posicionamento X ou Y, mas quando você for defender o seu posicionamento, quem sabe num embate, quem sabe num momento de debate de ideias, tenha um mínimo de respeito. Com palavras, com termos, com ações. Um mínimo de respeito. De parte a parte. Seja esquerda, seja direita, seja horizontal, seja vertical, seja vermelho, seja azul, seja centro. O mínimo de respeito. Porque são pessoas. Nós precisamos disso. E que saiamos por aquela porta, quem sabe com isso no coração. Senhor, é isso que o Senhor quer de mim. A quem honra, honra. Seja de que partido for. Deus não fala, você tem que honrar aquele que tem linha tal, ou outro não. Honra significa respeito com muito respeito. É uma autoridade que está ali. Cabe a nós, para nós não envergonharmos o nome do Senhor, onde nós estivermos. Vai se cumprir. Sim. Perfeito. 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 Exato. Sem dúvida. Para nós termos uma vida mansa e pacífica. Você quer ter uma vida mansa e pacífica no país, na cidade, no estado onde você mora? Sim. Então ore ao Senhor. E haja como político, como membro da polis, como aquele que tem, como cidadão tem as coisas da polis na mão. Haja de acordo com os princípios de Deus, para que Ele conceda da parte dele paz, bonança no nosso país, na nossa região. Mas eu quero dizer para você, a nossa esperança não está nessa terra. Governos se levantam e caem, mas o nosso Senhor sempre é rei, diz o salmista. E a nossa esperança é na cidade celestial, não na cidade terrena. As coisas podem assim melhorar por determinados pontos, mas a nossa esperança não está aqui nessa terra. Nós vamos viver em uma cidade perfeita, com pessoas perfeitas, na presença do nosso Deus que é perfeito. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto isso, haja como um bom cidadão cristão, no nome de Jesus. Amém. Perfeito. Muito bom. Tá certo? Tá certo. Perfeito.
Isso. Exato. Exato. Tá certíssimo. Muito bem, né? Não vai dar tempo de a gente explicar, né, o papel do vereador, do prefeito, mas quem sabe numa conversa mais particular a gente possa bater um papo sobre isso. Mas, em suma, também é isso, Dan. Muito bem. Busque saber o que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que faz um deputado estadual, um deputado federal, um senador, o presidente da república, e aí vai, ok? É verdade. Sim. Perfeito. Perfeito, é isso. Uhum. Uhum. Exatamente. Como vocês vão ler o texto lá em Deuteronômio, tem os seus critérios para decidir sobre quem será o seu representante. Tá bom? Amém. Certo. Certo. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Entendi. Aham. Se você, porque o candidato ele tem um número X de pessoas que podem trabalhar para ele, registradas, e outro número X de pessoas que podem trabalhar para ele, de forma voluntária. Mas você, como eleitor daquele candidato, você vai votar nele. Você está trabalhando para ele, não está? Você está apoiando ele, ok? Busque do seu candidato registrar o seu nome, porque você está recebendo por isso, registrar a sua atuação como participante da campanha dele. Existe uma maneira, não como cabo eleitoral registrado no TRE, mas como alguém participante na campanha do determinado político. Porque se você não regularizar essa situação, é uma situação ilegal, porque você está recebendo para votar, ok? Busque do seu candidato regularizar a sua situação. Você tem como, dentro do comitê, dentro do registro da campanha daquele candidato, você colocar o seu nome como voluntário e também como participante da campanha dele. Agora, ficar nessa situação, estou recebendo para votar, isso é irregular, né? Mas existe uma maneira sim, viu? Tá bom? Tá? Mas você está procurando saber quem é o seu candidato. Conhece ele, né? Tem os seus critérios para escolher ele. Não necessariamente porque você recebeu dinheiro, né? Ah, vou votar porque eu recebi dinheiro. Não. Busque saber, mas regularize essa situação junto à candidatura dele, tá bom? Senão pode dar problema para você e para ele. Sim. Sim. Isso. Uhum. Uhum. Sim. Ou quem sabe agora ele chegando lá, o candidato fala, não, tá certo, vamos regularizar essa situação. E aí tá tudo certo. Ok?
Isso aí. Mais alguma pergunta? Então vamos embora, gente. Que Deus nos guarde no caminho para a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém.